Flamengo e Fluminense fazem a quinta final de campeonato carioca dos últimos 7 anos. Antes da final, Mano Menezes cutuca Felipe Luiz. Flamengo e Palmeiras podem fazer final inédita da Libertadores Sub-20. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que isso tudo para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos para as informações? Quero começar aqui por uma pauta que não diz caso ao Flamengo diretamente, mas indiretamente sim, né? Que é com relação aos casos de racismo que tem acontecido no futebol, não só no Brasil, mas como mundo afora, né? E polícia identifica torcedores responsáveis por ato racista contra Vinícius Júnior. A Ertesantsa, polícia do País Basco, identificou 2 jovens de 19 anos como autores dos insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid e revelado pelo Flamengo, durante a partida contra o Real Sociedade em 26 de fevereiro deste ano, válido pela semifinal da Copa do Rei no estádio Anoeta, em San Sebastián, né? Segundo o jornal espanhol AS, as investigações teve início após a denúncia da Liga de Futebol Profissional, LFP, que reuniu provas, incluindo análise de imagem e leitura labial comprovando a existência dos insultos e identificando os responsáveis. Após a denúncia, a Ertesantsa abriu diligências contra o suspeito e encaminhou o caso às autoridades judicial competentes, ou seja, o que deve ser feito também aí pela dona Conmebol, tá? Naquele ato cometido aí pelo Cerro Porteño, os torcedores que cuspiram e usaram atos criminosos contra o torcedor do Palmeiras, a Conmebol aplicou apenas uma multa de $50 mil, cerca de R$250 mil. Para vocês verem, eles falaram que foi uma grande punição. Para vocês terem ideia, o time que atrasa o retorno ao gramado após o intervalo, a multa é de $100 mil. E para um ato criminoso, foi só de $50 mil. Vamos aguardar para que providências sejam tomadas. E os times brasileiros têm que se unir contra isso. Aqui dentro, principalmente. Lá e aqui também. Não é só cobrar da Conmebol, não é só cobrar da FIFA. A CBF tem que tomar atitude quando acontece isso aqui no Brasil, que é um absurdo. Em pleno século XXI, nós temos tantos casos com referência aí à discriminação racial. Meu Deus do céu. Então, Flamengo se reapresenta hoje, segunda-feira, no CT do Urubu, para intensificar os treinos visando a final, o primeiro jogo da final, na quarta-feira, dia 12, às 21h30 no Maracanã, contra o Fluminense. Lembrando que o mando de campo é do Fluminense. Então, a abertura de venda para ingressos será primeiro para sócio-torcedores do Fluminense. Para os torcedores do Flamengo, a abertura é amanhã, dia 11, véspera do jogo, que por volta das 10 horas da manhã vai ter que entrar lá no site do Fluminense para adquirir esses ingressos. Já no jogo de volta, que será no sábado, dia 15, ou no domingo, dia 16, o mando de campo é do Flamengo e a abertura das vendas dos ingressos será primeiro para os sócios torcedores do Mengão. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre isso. Bom, no treino de hoje, Felipe Luiz terá todo o elenco à sua disposição. Bruno Henrique, que sentiu um desconforto na coxa, será reavaliado hoje e pode ser ausência. No seu lugar, quem deve começar, caso ele não tenha condições, será Luiz Araújo, que os jogadores que foram reservas, né, no jogo contra o Vasco da Gama, contra o Fiasco da Gama, né, treinaram normalmente no CT do Urubu, os que jogaram tiveram folga. Hoje todos os jogadores se reapresentarão. Bom, agora vamos aqui, ó. Libertadores, Flamengo
enfrentará time uruguaio na semifinal. A Libertadores Sub-20 terá o reencontro para o Flamengo depois do duelo no primeira fase. O Mengão e Danúbio, marcará uma das semifinais da competição. O time uruguaio se classificou neste domingo, mesmo sem entrar em campo, pois dependia de outros resultados para seguir na competição. Esse jogo do Danúbio aí, o Flamengo venceu por 3-1, que o jogador do Flamengo humilhou o jogador do Danúbio lá, deu 2 chapéus e ainda fez um lançamento ali para frente, né? Bom, o Flamengo passou de fase com uma rodada de antecedência na primeira colocação do Grupo A. Desse modo, estava definido que o Flamengo enfrentaria o segundo melhor posicionado das 3 chaves, mas o rival só poderia ser conhecido ao fim de todos os jogos do estágio inicial. Além de Flamengo e Danúbio, a Libertadores Sub-20 terá a semifinal entre Palmeiras e Belgrano, da Argentina. O time paulista ficou em primeiro do Grupo C, já os argentinos lideraram o Grupo B e ambos os jogos acontecem na próxima quinta-feira, dia 13. E a decisão será no domingo, dia 16. Todos os duelos da competição têm o Paraguai como sede, ou seja, o Flamengo deve passar sem problemas nenhum contra o Danúbio e o Palmeiras deve passar tranquilamente contra o Belgrano. O Palmeiras se classificou em primeiro com 100% de aproveitamento, invicto, sem tomar um gol sequer, Então podemos ter uma final inédita na Libertadores Sub-20 com 2 times brasileiros. O Flamengo é o atual campeão e defende aí o seu título, Agora mudando aqui de assunto, vamos para o futebol feminino. Flamengo elimina Brasília e encara São Paulo na semifinal da Supercopa do Brasil. O time feminino do Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil e neste domingo o mais querido venceu o Real Brasília por 3-1. A jogadora do Flamengo ali desviou a bola com o braço ali, mas poderia ter vencido de 3-0. Importante é que passou. O jogo foi no estádio Bezerrão, no Distrito Federal. Com o resultado, o Mengão vai enfrentar o São Paulo na próxima fase, na casa do time paulista, em partida única, ou seja, é vencer ou vencer para passar para a final. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não definiu as datas da semifinal, porém a entidade reservou as quarta-feira, dia 12 e quinta-feira, dia 13 para a realização das partidas. Do outro lado da chave, o Corinthians recebe o Cruzeiro, assim como São Paulo e Flamengo. O time de Itaquera terá o direito a mando de campo. Então, vamos torcer para que as nossas meninas passem aí para a final da Copa do Brasil Feminina. Flamengo vence na Colômbia e encaminha a classificação ao Final Four da Champions League de basquete. O Orgulho da Nação começou com o pé direito a disputa das quartas de final da Champions League América de basquete. No domingo, o Flamengo venceu o Paisas do BC da Colômbia fora de casa por 89-72 e agora decide a classificação para o Final Four no Rio de Janeiro. O jogo da primeiro da série melhor de 3 aconteceu no Coliseu Iván de Bodoc, na cidade de Medellín. Agora o Flamengo traz a decisão para o Rio de Janeiro, mais precisamente no Maracanãzinho. Na próxima sexta-feira, dia 14, o Orgulho da Nação encara o Paisas. A partida está marcada para as 19h10. Se necessário, o Flamengo jogará em casa novamente no sábado, dia 15, no mesmo horário. Caso confirme a classificação para o Final Four, o Flamengo jogará a reta final da competição em abril, em sede a ser definida pela organização do Basketball Champions League América. Importante destacar que o campeão do torneio disputará o Mundial de Clubes. Contamos com o Orgulho da Nação nesse Mundial de Clubes. Seguindo aqui, adversário definido. Fluminense encara Flamengo na reta final do Campeonato Carioca. O Flamengo e Fluminense começa a decidir a Campeonato Carioca a partir da quarta-feira, dia 12, mais conhecido como depois de amanhã. No domingo, o time das Laranjeiras carimbou a vaga na decisão a eliminar o Volta Redonda com empate em 0-0 no estádio Raulino de Oliveira. Como ganhou por 4-0 na ida, o rival segue na competição. O Fluminense jogou aí com regulamento debaixo do braço, nada mais do que justo, poupou vários jogadores, já visando a final contra o Flamengo, não ia correr risco nenhum. Eu acho que o Volta Redonda deveria ter entrado com mais garra, com mais afinco no primeiro jogo, não fez isso, chegou lá,
foi um jogo burocrático, um jogo ruim, eu assisti uma parte do jogo, depois eu fui assistir Witcher, né, a série aí na Prime Video, porque o jogo estava ruim de assistir, eu já sabia que o Fluminense iria passar, não tinha como. Aqui, ó. Por conta da boa vantagem obtida no duelo do Maracanã, Mano Menezes poupou alguns titulares, pensando na final contra o Flamengo. Desse modo, nomes como Germancano, Agostinho Canóbio começaram no banco de reserva. Por outro lado, Thiago Silva voltou aos campos contra o Volta Redonda após mais de um mês fora. O zagueiro não atuava desde o Fla-Flu da Taça Guanabara de 8 de fevereiro, que terminou em empate, né? Primeiro jogo da decisão acontece no Maracanã na quarta-feira, dia 12, a partir das 21h30. Já a volta não tem definição da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, mas será no fim de semana, ou seja, sábado dia 15 ou domingo dia 16, com horário indefinido. Bom, a CBF corre o risco aí de não comandar mais o Campeonato Brasileiro a partir de 2027. A Libra e a Liga Forte União negociam um acordo para organizar Brasileirão a partir de 2027. CBF pode perder o controle. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu lembro de 1987, que a CBF falou que não tinha dinheiro para organizar o campeonato, né? Os clubes, aí foi criado o Clube dos 13, que teve toda aquela papagaiada e está nessa definição aí, Flamengo ou Sport, que são campeões. Lembrando que Eurico Miranda assinou aí, autorizando, concordando com o cruzamento das chaves, né, dos times, do time vencedor da Série A contra o time da Série B, que no caso foi o Sport, mas não comunicou ao Clube dos 13 com antecedência. Por isso que quando bate lá no Conselho, na Justiça, né, eles olham lá, foi assinado antes do início do campeonato. Então o campeão é Sport. Mas foi por uma grande sacanagem do Eurico Miranda, e a CBF sabe muito bem disso e é conivente. Bom, então vamos lá. O Campeonato Brasileiro pode ter uma grande novidade a partir da temporada de 2027. Isso porque os dirigentes da Libra e da Liga Forte União possuem negociações em andamento para assumir a organização do torneio nacional, excluindo a participação da CBF. Vale lembrar que a Libra e a Liga Forte União têm mantido relações mais próximas nos últimos tempos. As organizações, inclusive, dividiram os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão. Agora, o objetivo é tirar o torneio nacional do comando da CBF e fazer com que os clubes organizem a competição. E, além disso, é importante ressaltar que, caso a ideia se concretize, será o primeiro campeonato nacional sem participação da Confederação. A informação é do jornalista Léo Jardim, tá? Vale ressaltar também que o Flamengo faz parte da Libra desde a criação do grupo em maio de 2022. Porém, a relação entre a Liga e o mais querido não está passando pelo melhor momento. Isso porque a organização aceitou a proposta da Globo para a transmissão dos jogos do Brasileirão, criando um prejuízo ao Flamengo de quase 100 milhões de reais. Por esse motivo, o Flamengo está tentando negociar os direitos das partidas como mandante ao exterior sozinho, ou seja, sem intermediários. O Flamengo tem potencial, tem capacidade, tem pessoas gabaritadas para poder fazer essa negociação no exterior com seus mandos de campo, tá? É um direito que o Flamengo tem. Agora, falar aqui sobre finanças, né? Flamengo altera o orçamento e terá mais dinheiro para investimento em contratações no ano, ou seja, o Flamengo vai ter quase 200 milhões de reais para contratar jogadores agora para a próxima janela do meio do ano, ou nessa janela especial que vai ter antes do Mundial de Clubes, né? Lembrando que no dia 23 agora de março será aquela reunião para autorizar os clubes a negociarem com outros clubes que não têm os jogadores participando do Super Mundial para poder contratá-los temporariamente. Aqui, ó, o Flamengo terá mais dinheiro para investir em reforços na atual temporada. A gestão de Luiz Batista, empossada no início do ano, reajustou o orçamento que será votado nos próximos dias pelo Conselho de Administração do clube. O Mengão poderá gastar 30 milhões de euros em contratações, cerca de 186 milhões de reais na cotação atual.
No fim da gestão de Rodolfo Landim, a diretoria da época previa 20 milhões de euros para gastar em 2025, ou seja, 124 milhões na cotação. Porém, após a avaliação da atual gestão, o valor subiu mais 10 milhões de euros e o Flamengo ainda não convocou o Conselho Deliberativo para a votação do novo orçamento, situação que deve ocorrer ainda em março. A Globo trouxe a informação dos números em primeira mão. Lembrando que essa diretoria, quando assumiu o Flamengo no início do ano, estava apenas com 3 milhões de reais em caixa, ou seja, eles estão trabalhando e trabalhando muito para que aumente o orçamento do Flamengo. Esse ano a previsão é que bata 1 bilhão e 400 mil reais de faturamento. Lembrando que o maior faturamento do Flamengo foi em 2023. O Flamengo faturou 1 bilhão 370 milhões de reais, isso sem ganhar nenhum título. Importante destacar que o Flamengo, desses 30 milhões de euros, já gastou 7 milhões com a contratação de Juninho. Outro reforço da temporada, Danilo veio sem contrato, né, após saída da Juventus, ou seja, restam 23 milhões de euros para investimento em 2025, cerca de 144 milhões de reais. Isso é muito bom, né? Agora vamos aqui falar sobre departamento médico. O atacante Bruno Henrique é dúvida para as finais do Carioca contra o Fluminense. O atleta será reavaliado na reapresentação do elenco no CT do Urubu hoje. Como eu falei, Everton Cebolinha ainda é dúvida e Michael também. Já Danilo e Juninho treinaram ontem normalmente. Vai depender muito de Filipe Luís para que eles estejam à disposição. Apesar que Juninho entrou no segundo tempo lá no jogo contra o Vasco da Gama, né? Resta saber se o Filipe Luís vai continuar dando minutagens para ele, deve começar no banco de reserva. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá? No momento, a dúvida é Michael e os Everton Cebolinha. Bom, venda de ingressos para a torcida do Flamengo para a final entre o Fluminense. Começa amanhã, dia 11, às 10 horas da manhã. Os preços de entrada no setor destinado à torcida do Flamengo variam de R$ 48 a R$ 120 reais. Bom, agora como camisa 10 do Flamengo, o Arrascaeta atualiza a tatuagem em homenagem ao rubro-negro, colocando o símbolo número 10 acima do urubu. Eu vou deixar para vocês verem aí como é que ficou mais legal pra caramba, né? Tem o número 14, tem o urubu e tem o novo número 10, que é o que ele utiliza agora. Para fechar aqui, ó, técnico do Fluminense, Mano cutuca Felipe e relembra única derrota do treinador do Flamengo. Após o duelo no Raulino de Oliveira, o técnico do rival Mano Menezes deu uma cutucada de leve em Filipe Luís, treinador do Flamengo. Isso porque Filipe Luís tem apenas uma derrota como técnico do time profissional do Flamengo, justamente contra o Fluminense no Brasileirão do ano passado, né, que foi em outubro. O rival venceu por 2-0 e o Mano Menezes fez questão de citar o confronto em coletiva de imprensa no domingo. Aqui, ó, vamos para o que disse Mano Menezes. Finais tem de tudo. Por coincidência, a única derrota do Filipe Luís é para nós, mas cada jogo tem a sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário, disse Mano Menezes. Ele continua aqui, ó. Em alguns momentos, especialmente na fase classificatória, por precisar muito daquele ponto, precisamos assegurar ele para depois pensar mais na frente. Tivemos menos posse de bola, trabalhamos com mais segurança. Para ganhar uma final tem que ser mais completo e vamos tentar ser essa equipe, concluiu Mano Menezes. Cara, o Mano Menezes vai vir jogar da mesma forma, fechadinho ali, baixando a lenha, esperando uma bola bandida. É o estilo de jogo do Mano Menezes, não vai mudar, né? Agora, para fechar esse vídeo aqui, vou deixar aquela palavra de meditação. Salmos 135, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o Senhor, servos do Senhor. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Olha lá, caramelo.
Você é demais, cara. Meu Deus, é muita carência.